Olá, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa atual. E hoje nós vamos falar de um assunto que tem afetado muitas pessoas, principalmente na vida, que a gente leva hoje. Nós vamos conversar com a psicóloga a doutora Renata Emerick Herdy sobre depressão, mas não só sobre quem é e quem está com depressão, mas principalmente com quem lida com essas pessoas depressivas. Seja bem-vinda, doutora Renata. O que é a depressão? Vamos até explicar, para o nosso telespectador. Então, boa tarde. Boa tarde. Depressão é um conjunto de sintomas, que se expressam num quadro de transtorno emocional e que, de fato, se você elencar os sintomas, você vai observar que eles são sintomas da vida diária, Sim. Mas que, decorrente de um tempo de permanência e do comprometimento que eles vão trazer na vida desse indivíduo, faz com que ele esteja num quadro de doença. Nem sempre tem um motivo ou, às vezes, tem vários motivos, né? Exatamente. Geralmente, quando alguém chega a apresentar um quadro, ou ela tem uma reunião de situações, então, frustrações, perdas, conflitos sociais, conflitos emocionais, e que ao longo do tempo ela não foi dando conta. E isso gera uma patologia ao longo do tempo. Agora, independente de idades, pode acontecer tanto com crianças quanto até os idosos? Sim, a gente observa depressão em crianças, em adolescentes, em adultos e idosos, né? O que diferencia uma faixa etária da outra é a forma como esse sintoma vai se apresentar e o comprometimento que ele vai trazer na rotina de acordo com aquela idade. Então, você vai ter crianças com comportamento irritado, chorosa, apática, com dificuldade de brincar. Assim como você vai ter adolescentes inibidos demais, evitando o contato social, embotados. Agora, o adolescente é mais complicado de você perceber isso, porque cada adolescente é uma fase hormonal que está explodindo, né? De fato, eu acho que é mais complicado, sim, você atender o adolescente, porque a adolescência em si já é um processo em que ele está passando por uma série de modificações e que ele tem que dar conta dessas mudanças, e muitos adolescentes passam pela adolescência de uma forma muito tranquila e outros já não. Então, eu acho que a gente tem que pormenorizar assim, alguns comportamentos para você ter noção assim, se está saindo da normalidade. Sim, você tem que conhecer, no caso, Eu acho que você precisa estar atento àquela rotina daquela pessoa que está ali e às vezes a gente precisa realmente da ajuda de um profissional, porque é difícil diagnosticar, sozinho, você conseguir diagnosticar o que seria esse normal e o que está fora desse A quantidade, por exemplo, de estresse que a gente vive hoje em dia, isso pode levar o indivíduo à depressão? Tantas crianças, todas as fases estão sofrendo um estresse constante. Sim, porque o estresse é uma das causas, Se a gente for pensar em causas físicas, psicológicas, sociais, o estresse, sim, é um causador de depressão, até porque é uma cobrança, Leva ansiedade. É uma demanda, para você ser o que se espera que você seja, que você faça tudo no tempo em que todos estão fazendo. Então, essa exigência e essa agitação, do cotidiano, sim, agora contribui. O que acontece muitas vezes é que a gente aprende sobre a depressão, às vezes a gente tem informações, mas o lidar com a pessoa que é depressiva é que é o problema. Como a gente deve lidar com isso, Porque em várias situações, tanto com as crianças, o adolescente, os pais, até o companheiro ou a companheira, como que você lida com essa pessoa no dia a dia? Eu acho que a prática da atitude empática é difícil quando a gente está assim, em frente a alguém que está apresentando uma alteração de comportamento e que acaba te irritando. Às vezes a gente pode achar que aquilo ali é uma frescura, que é uma preguiça, e de fato muitas vezes não é. Então eu acredito assim, a gente precisa estar atento ao outro que está conosco. Eu acho que a atitude assim de Porque às vezes a gente tem até uma atitude
motivacional demais e querendo que a pessoa saia daquilo, né? Sim. Porque às vezes a gente não entende o estado momentâneo. Então, essa coisa de motivar o tempo todo. Não, você tem que sair dessa, você tem que levantar, você tem que acordar, você tem que andar, você tem que fazer alguma coisa. Isso adianta? Eu acho que o conjunto de ações contribui. Desde você ter uma postura otimista, de você incentivar o outro a fazer coisas novas, a tentar incrementar alguma coisa na sua rotina, a tentar sair daquele estágio e buscar alguma coisa para se ocupar, porque a gente tem, no tratamento, né, da depressão, existem algumas coisas que a gente costuma recomendar ao paciente, desde prática de exercício, mudança de rotina, incrementação de novas atividades. O problema é fazer o paciente entrar nesse ritmo. E em muitos casos ele vai precisar de tratamento medicamentoso e psicológico para, inicialmente, ele conseguir ter forças para colocar em prática essas mudanças que ele precisa. Então, assim, entre uma postura apenas motivacional, eu acho que a gente tem que motivar, mas tem que oportunizar e tem que cobrar um pouco, sim. Você até entrou num assunto que a gente vai falar no próximo bloco, que é a questão do será que só o psicólogo nessa situação resolve ou realmente o psiquiatra, né, a vinda dos remédios vai também amenizar. Mas no próximo bloco você me responde essa questão. Tá. Daqui a pouquinho a gente está de volta, tem uma cozinha ainda maravilhosa e conversamos ainda com a doutora Renata Emerick Erdi.